Obrigado, querido e doce Espírito Santo. Obrigado, nosso precioso Jesus. Obrigado, único Salvador, digno de louvor e adoração. Eu posso sentir que hoje é um dia de encontro. Um dia de encontro por muitas pessoas neste lugar. Que nunca tiveram um encontro real com o Espírito Santo. Mas eu posso ouvir o sussurro doce do Espírito Santo falar ao meu coração. Hoje eu estou à disposição de vocês. Desfrutam da minha presença. Enquanto a gente estava louvando, eu podia sentir que o diabo está tentando abafar a voz dessa geração. Eu podia ver algumas pessoas neste lugar que estavam cantando, louvando, mas elas estavam debaixo da água e ninguém podia ouvir eles. O som não era nítido, não era claro, mas no mesmo tempo eu podia ver uma mão puxando eles para cima novamente e colocando força na voz deles, fazendo essa voz ecoar. Sabe, o motivo pelo qual Jeremias falou que havia um fogo cerrado no seu peito, que mesmo quando ele queria ficar quieto, ele não conseguia, não era porque ele era especial, porque na verdade ele já foi um profeta que tentou desistir do seu ministério e do seu chamado. Ele já tentou viver uma vida normal. Ele já tentou viver uma vida comum. Mas pouco antes dele falar que havia um fogo nos ossos dele, que falava mais alto do que a sua vontade, era porque ele fala com essas palavras: meu Deus, os meus olhos te viram. Você me seduziste, eu me deixei seduzir. O motivo pelo qual muitas vezes nós não queimamos por Jesus não é sua culpa. Mas é simples, porque os seus olhos nunca viram Ele. É impossível vê-lo e não queimar. É impossível vê-lo e não se derreter. Enquanto eu estava aqui, eu estava pensando, Pastor Rafael,
Você lembra da última vez que você ficou tão mal por conta das drogas que não conseguia fazer mais nada? Como é que foi isso? E o que aconteceu quando a graça de Jesus te alcançou? É que nós muitas vezes não entendemos, porque nós não entendemos de verdade da onde Deus nos tirou. Sabe como eu enxergo o Evangelho? Eu enxergo o Evangelho como aquela vez que, com 7 anos, eu era uma criança pequenininha, que já queria viver a sua vida, já queria ser independente. Eu lembro que o meu desejo de vida com 7 anos era ir na praia ser a minha mãe. Esse era o meu desejo de vida. A minha mãe nunca deixou. Mas chegou um dia onde eu consegui convencer ela. Consegui. Aí a minha mãe falou para mim: tá bom, você vai, só se a sua irmã vai contigo também, junto com a sua tia. Falei: tá bom, já é alguma coisa. Importante é que a minha mãe não está comigo. Assim eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu chego na praia, na hora que todo mundo aí fica lá fazendo as suas coisas, e eu fico parado assim, na frente do mar, pensando assim: meu Deus, realizei o sonho da minha vida. E eu vi esse mar assim agitado, com as ondas e tudo mais, tal. Eu pensei assim: uma vez que eu estou aqui, eu tenho que aproveitar desse momento, nunca mais vai se repetir. E quando eu penso no Evangelho, eu lembro muito dessa história. Na hora que eu vi o mar assim, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. É a minha oportunidade. Aí eu lembro que era uma criança muito tranquila. E aí, naquela hora, eu pensei assim, com 7 anos, eu pensei assim: nossa, como queria surfar essas ondas. E aí na hora lembrei que a poucos metros de mim tinha umas tábuas de surf bem pequenininhas, que eram da praia, e as pessoas alugavam essas tábuas, elas pagavam para pegar essas tábuas e eles brincar assim com as ondas. Eu lembro que pensei assim: a minha mãe não está aqui, eu vou roubar uma tábua. E peguei a minha tábua, ninguém me viu, coloquei a tábua embaixo do meu braço e cheguei de novo na frente do mar. Só que com 7 anos, às vezes acontece que você faz coisas sem pensar. É o que eu fiz. Eu joguei a tábua no mar. E a corrente do mar levou a tábua para longe. Na hora que eu me deparei com essa cena, eu pensei assim: acabou comigo. É agora. Eles vão me prender porque eu roubei essa tábua. E o desespero me fez eu me jogar na água.
é nadar em busca dessa tábua, que em poucos minutos foi para perto das pedras. Eu lembro que não consegui pegar de volta a tábua, mas lembro que naquele momento, na hora que eu cheguei perto das pedras, o mar começou a me cobrir e eu estava morrendo. É perto de mim, em cima daquelas pedras, enquanto eu estava lá, tentando sobreviver, eu não sabia nadar, tinha um homem que estava com um pequeno balde, pescando. Eu lembro que ele estava mais ou menos a essa altura, eu estava lá, tentando sobreviver, foi a única pessoa que eu vi. E naquele momento eu virei para ele e falei: por favor, me ajuda. E o mar me cobria. Eu lembro, como se fosse ontem, a expressão daquele homem, que enquanto estava lá com um balde, com alguns peixes dentro lá que ele pescou, ele olhou para mim e fez assim. Cara, eu de verdade achava que, cara, não ia conseguir. Até do nada eu vi um homem se jogando na água e nadando em minha direção. Ele veio até mim, me pegou debaixo da água, me levou para cima, me carregou no seu colo e me trouxe de volta para minha família. Eu tinha desmaiado. É porque falo que quando penso o Evangelho eu lembro dessa história. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós, diante de uma realidade onde mais de 300 milhões de pessoas morrem por dia sem conhecer a Jesus, nós vemos eles afogando no mar da perdição, e a nossa reação é essa. Enquanto Jesus, meus irmãos, enquanto Jesus, sem hesitação nenhuma, ele se joga no mar da nossa perdição. E não importa quão grandes são as ondas, não importa quão profundos a gente está, não importa se é o último fôlego que a gente tem nos nossos pulmões antes de morrer, não importa, Ele vem. Ele vem. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para nos buscar. Ele vem para, de alguma forma, nós sermos carregados por Ele. A minha pergunta para cada um de nós hoje é: o que nós fazemos a respeito de um mundo que está morrendo sem conhecer Jesus? Mas mais do que isso, o que nós fazemos a respeito de uma igreja que muitas vezes morre sem conhecer Jesus? Porque isso seria mais triste ainda. E eu quero falar algo para você. Acho que vocês entenderam, perceberam que eu não sou brasileiro. Eu sou italiano, eu moro aqui no Brasil faz 3 anos. Eu entreguei tudo para Deus, o meu país, a minha cultura, a minha família, os meus amigos. Entreguei tudo porque eu entendi que em Jesus eu achei o meu tesouro.
eu achei a pérola de grande valor. Eu entreguei tudo porque entendi que a única forma para viver livre é me desapegar de todas as seguranças que o mundo nos oferece. Porque o mundo, ele oferece para nós seguranças, ele oferece para nós, fama, relevância, dinheiro, uma posição social, mas a única forma para a gente ser livres de verdade, é nós nos desapegar a tudo aquilo que o mundo nos oferece. O mundo fala muito sobre isso, fala muito sobre liberdade de expressão, não é? Mas eu percebo que quanto mais envolvidos estamos no mundo que nós vivemos, quanto mais afogados estamos no mundo que nós vivemos, menos liberdade de expressão nós temos diante de Deus. É por esse motivo que muitas vezes nós sentimos essa vergonha nos tomar, é calar a nossa voz, é pensar, nossa, o que o outro vai pensar se hoje aqui, enquanto nós estamos louvando, eu vou começar a gritar, a pular, a dançar. Por quê? Porque o mundo, meu irmão, já fez na nossa cabeça. O mundo já fez a nossa cabeça. Então, enquanto nós vivemos em um mundo que constantemente nos promete liberdade de expressão, e nós nos entregamos a essa mentira, nós vemos que dentro da igreja, diante de Deus, essa liberdade de expressão é tomada à força, é roubada completamente. Mas hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus estava colocando no meu coração. E antes de tudo eu quero falar para você, eu vejo essa casa como um lugar de oração, onde o incenso sobe 24 horas por dia, é onde se preocupa em conhecer os desejos do coração de Deus. Não, aqui neste lugar não existem pessoas indiferentes à presença de Deus, mas existem pessoas, jovens e adolescentes, adultos, que querem conhecer, que querem se preocupar com os interesses do coração de Deus. Porque essa é a geração que Deus quer levantar aqui em Blumenau. É essa igreja que Deus quer usar em Blumenau. Uma igreja que muito mais do que falar do que acha, do que pensa, do que sabe, do que conhece, fala dos interesses do coração de Deus. E se tem um interesse constante, perpétuo, eterno no coração de Deus, então esse interesse é a salvação das almas, é a salvação de pessoas que não conhecem Jesus. Meus irmãos, o rei Davi fala a respeito da alegria da salvação. Quantas pessoas aqui já experimentaram? E não precisa mentir, mas quantas pessoas aqui já experimentaram a alegria que a salvação nos traz? Quantas pessoas já experimentaram essa alegria? A alegria que quando você se entrega a Jesus, Ele te dá e derrama sobre ti. Uma alegria que te toma por inteiro, que toma o seu ser, que toma o seu coração. Essa é a alegria que a salvação nos dá. Ao saber que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, Ele nos achou dignos, nos achou dignos em Cristo Jesus, de sermos salvos,
reconciliados com nosso Deus e o nosso Criador, que criou céus e terras, que criou tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, mas também tudo aquilo que os nossos olhos não são capazes de ver e de enxergar. O Criador, através do seu Filho amado Jesus, através do Verbo encarnado, que cheio de graça e verdade habitou no meio da humanidade, Ele nos achou digno de confiança para sermos reconciliados com Ele. É por isso que nós hoje, como a palavra fala, somos chamados com o ministério de reconciliação, para que o mundo seja reconciliado através de nós, de novo e de volta ao Criador. A palavra fala que nós somos aqueles que fazem apelo ao mundo, um apelo de salvação, um apelo de amor, de graça, de perdão, de reconciliação. Sabe, meu irmão, existe uma alegria também que a salvação nos proporciona. Não é somente a salvação pessoal que nós temos diante de Deus, que nós tivemos um dia diante de Deus. Não, existe também uma outra salvação que traz alegria ao nosso coração. Sabe qual é? Quando você vê um pecador se salvar. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes nós vimos dentro da igreja assim: vamos em outro culto aí, vamos sentar aí, hoje tem a reunião de jovens. O mês que vem tem o acampamento. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez porque você esqueceu a alegria que existe em ver um pecador se entregar a Jesus. Talvez você esqueceu a alegria que existe em ver alguém tomado pela graça de Deus, que de alguma forma foi achado digno através de Cristo Jesus em ser reconciliado com o Pai. Meu irmão, o meu convite hoje para você é: sai em busca de pecadores. Sai em busca de perdidos. É aquela alegria que você está tentando achar durante os cultos de domingo e de sábado. Você a encontrará na vida de um pobre pecador. Aleluia. Eu era um desses pobres pecadores. Talvez, como Paulo fala, o pior entre eles. O pior entre eles. E eu estou falando isso enquanto na minha cabeça ia pregar completamente outra coisa. Eu era um desses. Mas sabe, quando eu penso no Evangelho, posso ser sincero com vocês? Quando eu penso no Evangelho, eu lembro daquelas experiências que eu vivia com Jesus, de encontros com Ele. E eu não lembro do fato que eu nasci em uma família cristã. Eu lembro das experiências que eu vivi com Jesus. Eu lembro daquele dia quando a minha mãe, eu tinha mais ou menos 17 anos, em uma situação bem difícil que a gente já estava vivendo em casa e tudo mais. Eu acabei vivendo uma adolescência muito difícil, com uma visão muito deturpada de quem Deus era, porque enquanto os meus pais acreditavam em Deus, iam na igreja, serviam o Senhor, serviam as pessoas, e eu via que em casa faltava o básico. Na minha cabeça, como na cabeça talvez de qualquer outro adolescente, os meus pensamentos me falavam assim: que Deus é esse que eles acreditam? Um Deus que eles servem, que eles adoram, mas que em casa não tem nem luz,
não tem nem água quente para vocês tomarem um banho. Na minha cabeça, tipo, sabe, isso fazia sentido na minha adolescência. Então eu tomei uma decisão, falei assim: eu nunca na minha vida eu vou querer o Deus dos meus pais, nunca. Aí tomei o meu rumo, comecei a viver loucamente, comecei a me perder no mundo, comecei a me perder em relações, comecei a me perder em vícios, eu comecei a me perder completamente. Mas sabe, você tem uma coisa que é perigosa na vida de um filho de crente, sabe o que é, meu irmão? Uma mãe que ora. Você tem uma coisa que é insuportável, é uma mãe que ora. Eu lembro que saía de noite para ir na balada, a minha mãe já estava dormindo, 11 da noite, parecia que ela de propósito acordava, chegava, me olhava nos olhos e falava assim: se lembra uma coisa, você pode fazer o que você quiser, ir aonde você quiser, mas você sempre será de Deus. Isso acabava comigo. Isso acabava comigo. Isso acabava com a graça de eu estar lá, me encher a cara. Acabava comigo, porque não fazia nada me sentindo bem completamente. Eu voltava para casa me sentindo mal. Me olhava no espelho e falava: mas por que eu só quero me divertir e não sentir esse bagulho dentro de mim que parece que me culpa, que me condena? Por quê? Simplesmente porque eu sempre serei de Deus? Não quero. Não quero. Não quero. Até um dia que a minha mãe, com muita ousadia, chegou até mim e falou assim: esse ano a gente vai no acampamento da igreja. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Esses acampamentos da igreja, meus irmãos. Eu falei assim: você me viu? Você viu como eu estou? Ele falou: justamente. É por isso que eu estou te convidando. Falei assim: então vamos fazer assim. Eu só vou porque sei os sacrifícios que vocês fizeram para a gente ir nesse acampamento. Mas eu te prometo uma coisa. Falei: que eu não vou sair daquele quarto a semana toda. E foi assim. Fiquei rebelde, né? E foi assim. Eu só saía para almoçar e para jantar. Faltava um dia para o acampamento terminar. Eu estava sentado sozinho na minha cama, no meu quarto, não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém. Eu estava pensando nos meus amigos, estava pensando lá fora, o mundo lá fora. E eu estava me sentindo, perdido, porque não estava sabendo o que os meus amigos estavam vivendo lá fora e tudo mais, só por uma semana. Mas eu lembro que de repente parece que alguma coisa aconteceu naquele momento, enquanto eu estava sozinho, entre eu e Deus. E eu lembro que um pensamento muito rápido passou na minha cabeça. Esse pensamento assim, falou sem voz. Esse pensamento falou sem voz, falou assim para mim. E eu pensei: se Deus existe de verdade, eu quero um abraço dele. Na mesma hora que passou, rapidamente eu afastei esse pensamento da minha cabeça. Só que, meu irmão, para Deus é suficiente um pensamento. Para Deus é suficiente meio segundo de lucidez. Para Deus é suficiente meio segundo de lucidez dentro de nós. E aí Ele escreve uma nova história. Meio segundo.
Foi naquele momento que eu não lembro o que estava acontecendo comigo, porque eu levantei da cama, e a única coisa que eu consegui fazer foi abrir a porta, descer embaixo, ir na sala onde o culto estava acontecendo, mais ou menos uma sala desse tamanho aqui. É a primeira coisa que eu consegui fazer, cheio de vergonha, foi entrar nessa sala e sentar na última cadeira dessa sala. Na hora que eu sentei, comecei a chorar pela primeira vez, porque pela primeira vez eu estava sentindo algo que nunca tinha sentido antes sobre mim, uma presença de amor, de misericórdia que eu nunca tinha sentido sobre mim. Eu queria afastar, sabe, essa presença, mas não conseguia. Eu mais tentava me enxugar as lágrimas, e mais elas voltavam, e mais eu chorava, e mais me sentia limpo, purificado, até uma hora, meu irmão, que eu senti uma mão encostando no meu ombro. É alguém que eu nunca tinha visto antes, olhou nos meus olhos e falou assim: eu sei que você não me conhece, mas aquele abraço que você pediu para Deus, eu vou te dar. Naquele momento que eu abracei esse homem, eu pensei assim: se Deus abraçou um cara como eu, Ele pode abraçar qualquer um. É para esse lugar de encontro que Deus quer nos levar. É onde tudo começa, é onde a vida cristã começa, é onde a nossa paixão começa, é onde o nosso comprometimento com Deus começa, porque não é a igreja que proporciona isso para você, meu irmão. Porque você pode vir na igreja sem ter um encontro com Ele. Você pode estar sentado nas cadeiras dessa linda igreja e nunca ter visto Ele nos olhos. É por isso que quando eu falo, que quando eu penso no Evangelho, eu lembro daquelas experiências que eu vivi com Jesus, naqueles dias que quando começava a orar e a jejuar, com o desejo de conhecer mais de Deus. Eu lembro, meu irmão, que às vezes a presença de Deus chegava tão forte no meu quarto, que a única coisa que eu conseguia fazer era deitar no chão, babar na presença de Deus, chorar sem parar, e talvez fazer isso o dia todo, sem nem sair do meu quarto para almoçar, para jantar. E eu não conseguia, porque parecia que um amor ciumento estava sobre mim, que não queria que eu fizesse nada além de estar com Ele. Nada além de estar com Ele. Eu lembro que saía na rua, meu irmão, e às vezes, enquanto eu conversava com Deus, enquanto eu estava lá, falando para mim mesmo: eu quero amar mais a Jesus. E eu lembro daqueles dias, de quando a presença de Deus no meio da rua, ela repousava sobre mim, me tocava. Eu não conseguia aguentar, eu não conseguia segurar o choro, eu só conseguia me ajoelhar no meio da rua. É chorar, porque sentia que alguém estava lá, interessado em mim, interessado em me encontrar. Eu lembro das pessoas que paravam: tudo bem, uma coisa entre eu e meu pai. Quando penso no Evangelho, eu penso naqueles dias que quando estava no carro, na Itália, com uma Nissan Micra do 98. Uma Nissan Micra que ela funcionava só se você empurrava ele. Ele andava só se você empurrava. Fazia um barulho mais ou menos assim. E eu lembro que estava lá dirigindo, e de repente, meu irmão, enquanto estava dirigindo esse carro do 98, que estava pedindo socorro porque não queria mais viver, eu estava lá dirigindo, pensando em Jesus, e não estava orando, e não estava fazendo nada, estava só pensando em Jesus. E eu lembro que naquele instante eu senti alguém sentar ao meu lado. E foi tão forte que eu virei
como se estivesse olhando para alguém. Eu falei: você está aqui? Não consegui mais andar. Eu precisei parar o carro, encostar a minha cabeça no volante e me entregar a Ele. O dia seguinte, no mesmo carro, duas pessoas brasileiros que estavam na Itália para tirar a cidadania. Eu estava trabalhando para ajudar brasileiros para tirar a cidadania, para juntar recursos para a missão. Os dois não eram crentes. Eu fui buscar eles no aeroporto para resolver esse negócio de cidadania e tudo mais. O dia seguinte, essa experiência, eu lembro que eles estavam no carro. Um não era crente e o outro era um crente. Eu lembro que estavam lá sentados e eu estava dirigindo, pensando no que tinha acontecido o dia anterior. O cara sentado ao meu lado era um cara que ele já tinha confessado que tinha vários vícios, que estava perdido nas bebidas. Enquanto eu estava lá dirigindo, pensando naquilo que tinha acontecido o dia anterior, o cara sentado ao meu lado, eu comecei a chorar. Ele começou a chorar, e a chorar, e a chorar sem parar. Ele vira para mim e fala assim: nesse carro tem Jesus? Eu falei: eu sei. O cara atrás começou a chorar também. Falou: eu também estou sentindo Jesus. Foi naquela hora que o cara encostou a sua cabeça assim em cima do como se chama? Isso. Começou a chorar. Falando: Senhor, salva esse pecador. Salva esse pecador. Quando eu penso no Evangelho, eu penso naqueles dias que durante um jejum de 20 dias eu estava tão louco para conhecer Jesus, que durante um jejum de 20 dias eu tinha esse propósito: falar por 20 dias só em línguas. Só em língua. Faltava 2 dias para o jejum acabar. E aí o seu Espírito Santo fala para mim: para. Eu falei: opa, seu capeta, Deus nunca vai me mandar a parar de orar. Eu falo: para, sai, porque existe alguém lá na rua que se chama Roberto, e você vai ter ele agora. No meio da pandemia, na rua não tinha ninguém. Eu falei: se eu estou jejuando 20 dias, existe algo de mais maluco de alguém que ora 20 dias só falando em línguas? Então eu vou. E abri a porta de casa e comecei a andar por 10 minutos, como se eu já soubesse aonde ir. Eu lembro que estava lá andando e tudo mais, até chegar em uma rua bem, sabe, estreita, bem aquelas ruas italianas, né? Aí eu vi um carro parado perto de uma calçada. Na hora que eu cheguei nessa rua, eu vi um cara dentro do carro, encostado com a cabeça no volante. E o Espírito Santo falou para mim: para. E aí chego, me apresento: oi, tudo bem? Me chamo David. Ele me olha: prazer, David. Me chamo Roberto. Eu falei: não é possível. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E naquele momento ele falou para mim:
chorando: David, hoje a minha vida começa, porque 2 minutos antes de você vir, eu estava acabando com a minha vida. Eu queria me matar. Foi naquele momento que ajoelhei no meio da rua e falei: Jesus, se esse é o Evangelho, eu quero viver para o Evangelho o resto da minha vida. Mas a gente entra naquelas crises, não é? Naquelas crises onde a gente fala assim: eu quero amar mais Jesus, eu quero amar mais Jesus, eu quero amar mais Jesus. Eu entrei nessa crise. Eu lembro do dia que eu estava literalmente passeando, era 28 de julho, meu aniversário, passeando lá no meio de um parque e tudo mais. Eu estava assim: Senhor, eu quero te amar mais, como faço a te amar mais? Naquele momento, pela primeira vez, eu ouvi uma voz audível chegando ao meu ouvido, me perguntando: você quer me amar mais? Então se deixa amar mais por mim. Meus irmãos, a única forma para amar mais Jesus é nós nos entregarmos àquele que nos amou primeiro. É somente enquanto Ele nos ama que nós aprendemos a amar Ele de volta. Em nós não existe a capacidade de amar Jesus. Em nós não existe a capacidade de obedecê-lo. Nos nossos esforços não existe a capacidade de segui-lo, mesmo você estando aqui. E hoje o que Deus quer derramar sobre nós é uma porção clara, poderosa do seu amor, que nos liberta de todos os esforços humanos e sacrifícios limitados de amar a Ele. O apóstolo Paulo descobriu isso quando ele viu nele mesmo o limite de amar Jesus. Embora ele sendo irrepreensível enquanto a lei, embora ele sendo um exemplo de judeus, embora ele sendo um dos mais respeitados fariseus e religiosos da época, ele fala: eu considero todas essas coisas como perda, ao fim de ganhar Jesus, porque somente conhecê-lo que me faz amá-lo. Eu quero ler algo para você. Eu estou pregando completamente algo que eu não estava pensando, mas eu quero ler isso em 2 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 3. A Bíblia fala isso, que um rei foi ungido com 25 anos, um rei chamado Ezequias. Ele foi ungido. É com essas palavras, a partir do versículo 3, ele fala: logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor é seu lugar. Olha, abandonaram o Senhor, é seu lugar de habitação. Deram as costas para Ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Tem algo de
incrível que aqui a palavra fala que o rei Ezequias, ele faz um apelo para as pessoas que estavam comprometidas no serviço do templo, sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas eram pessoas que estavam comprometidas com o templo de Deus, com a igreja nos nossos dias. Eles estavam lá preocupados em oferecer sacrifícios a Deus, em deixar o incenso subir, em orar, louvar, cantar, como nós. Mas aqui a palavra fala que mesmo estando neste lugar, mesmo estando dentro da igreja, mesmo eles estando envolvidos com funções religiosas, eles abandonaram o lugar da habitação. Isso significa que nós podemos estar dentro da igreja, abandonando o lugar da presença de Deus. Nós podemos servir ao Senhor sem estar com Ele. Nós podemos cantar, louvar, vir na igreja, sentar, nos ajoelhar, chorar, sem estar na presença de Deus. Nós podemos fazer igreja sem Jesus. Ele fala: purifiquem-se, purifiquem o templo. Aqui ele está falando uma coisa: muitas vezes nós vivemos uma vida que se purifica apenas para estar no templo, que quer o perdão de Deus apenas para quando a gente chegar dentro da igreja se sentir bem diante de Deus, para se sentir bem com os irmãos e não se sentir condenados e culpados. Então ele fala: não, tem que acontecer algo. Você precisa se purificar por você mesmo diante de Deus. Tem que se purificar para você mesmo diante de Deus, para o seu relacionamento com Ele. E depois purifiquem o templo. Mas o templo mais importante somos nós. Então cuida dele, purifica o templo e volte ao lugar da habitação. Qual é o lugar da habitação? É a sua presença. É onde você pode se encontrar com Ele, é onde você constrói esse relacionamento com Ele, é conhecê-lo intimamente, onde você pode ouvir as suas palavras, é deixar Ele guiar a sua vida, dirigir os seus passos, é tomar o seu coração, onde você pode experimentar o seu amor por você. É neste lugar, é aqui que Deus te quer, meu irmão. Ele prefere você no lugar da habitação que você na igreja sem estar com Ele. Ele prefere você na sua presença que estar na igreja abandonando a sua presença. É por esse motivo, meu irmão, que a Bíblia aqui relata que as lâmpadas se apagaram, porque eles aprenderam a viver uma vida de igreja sem estar na presença de Deus. E isso pode durar 1 ano, 2 anos, mas quando você vem na igreja sem cultivar a presença de Deus, esse lugar de encontro, essa lâmpada em você começa a se apagar. Porque a igreja não aviva. Templo não aviva. Um lugar físico não aviva. Pode te edificar, mas nós precisamos do lugar da habitação. Esse lugar de encontro. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 27. A partir do versículo 20.
ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel, e deve ser cumprida de geração em geração. Aqui a Bíblia está falando, a única forma para as lâmpadas permanecer acesas é no lugar de encontro, é na tenda de encontro. Talvez é nesse lugar que você nunca entrou. Talvez é neste lugar que você nunca experimentou este lugar. Talvez este lugar da habitação, de encontro, é desconhecido. Você nunca viu, nunca tocou, nunca ouviu este lugar. Mas é para este lugar que hoje Deus te convida. É para esse lugar que Deus convida a sua igreja. É para esse lugar que Deus convida essa geração. É para esse lugar que Deus convida a minha vida. É para um lugar de encontro, para que as lâmpadas não apaguem, para que dentro de mim permanece um fogo de amor aceso perpetuamente na presença de Deus. Oh, meu irmão, é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que você tenha uma função para Ele, mas que você esteja com Ele. É que você ande com Ele, é que você caminhe com Ele. Esse é o seu chamado, meu irmão, andar com Ele, estar no lugar da habitação. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto eu quero te pedir se você pode ficar de pé, por favor. Muitas pessoas abandonaram esse lugar. Muitas pessoas se afastaram desse lugar. Muitas pessoas estão aqui, levantando as suas mãos, cantando e chorando, com a lâmpada apagada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando eu comecei a ver o fogo diminuir dentro de mim? Quando eu comecei a pedir unção para Deus, somente para ser usado, e não mais para encontrá-lo. Eu vou te falar algo. Sabe o que fez aquelas 5 virgens permanecer com as lâmpadas acesas? Sabe o que? O desejo de encontrar o seu noivo. Enquanto as outras 5, elas usaram o óleo para si mesmas. Elas usaram o óleo para funções religiosas, para ter um ministério, para viver uma vida de igreja, para aprender a fazer as coisas certas. As lâmpadas apagaram. Mas aquelas que permaneceram firmes no desejo de encontrar Jesus, ficaram com as lâmpadas acesas até o fim. Até o fim. É para este lugar que Deus quer te levar. É para este lugar. É quando a gente entra neste lugar, meu irmão, que a gente entoa. Sabe, entoa, levanta. O primeiro cântico que Cantares relata com essas palavras, presta atenção: que os seus lábios me cubram
de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você e vamos depressa. Seja o meu rei e leva-me para o seu quarto. Hoje Deus está olhando no coração de muitos aqui, com saudade de te ver no lugar aonde que você nunca deveria ter abandonado. E hoje Deus está colocando em você esse desespero. Leva-me depressa para o lugar que eu abandonei. Leve-me depressa para o lugar da sua habitação. Leve-me depressa para o seu quarto. Seja o meu rei. Porque a minha lâmpada apagou. Porque já não queima mais fogo em mim. Sabe, quando Deus encontra pessoas que com essas palavras, sabe, falam com Ele, a resposta é essa. Presta atenção. Como você é bela, minha querida. Como você é belo, meu filho. Como você é linda. E como os seus olhos brilham de amor. É neste lugar de encontro que os nossos olhos brilharão de amor por Jesus. É neste lugar de habitação que os nossos olhos voltarão a brilhar com Jesus. É com essas palavras hoje Jesus está olhando para você, falando: como você é bela, filhinho, como você é querido. Que saudade de te ver no lugar que você nunca deveria ter abandonado. Aquele lugar que você abandonou, é quando você fez isso, a sua vida apagou. Aquele lugar que você abandonou é quando você foi para fora desse quarto. O mar da perdição te cobriu. Agora entendi porque a minha mãe não queria que eu ia na praia sozinho. Porque sabia que a tentação do mar era maior do que eu. A tentação de me jogar naquele mar era maior do que eu. É esse o motivo pelo qual Deus te quer no lugar da sua habitação. Porque a tentação desse mundo é maior do que você. E o lugar da habitação é o lugar da sua proteção. Oh Espírito Santo de Deus, volte ao primeiro cântico. Volte naquele lugar onde com essas palavras você se declara para o seu amado. Leve-me depressa para o seu quarto, para o lugar que eu abandonei, mesmo estando aqui dentro. Para o lugar que eu abandonei, mesmo estando envolvido com muitas coisas corretas, mesmo talvez não praticando mais coisas erradas, mas me leva depressa para o seu quarto, aonde a lâmpada volta a queimar. Nesse lugar de encontro,
aonde os meus olhos brilharão de amor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-me depressa para aquele jardim que eu abandonei. Você talvez não abandonei, para aquele jardim que eu nunca pisei, para aquele quarto que eu nunca entrei na minha vida, mas leva-me. Leva-me. Meu irmão, essa palavra é específica por muitas pessoas aqui, porque não era sobre isso que hoje ia falar, mas eu literalmente posso ver esse amor hoje, que como um peso leve desce sobre ti, te libertando de todos os outros pesos. Há um chamado hoje que Deus está te entregando. Esse chamado não tem a ver com aquilo que você vai fazer para Ele, mas é você com Ele. Sabe, eu lembro daquele dia que durante um tempo de oração, de jejum, eu tive um sonho. Nesse sonho eu era uma criança. Nesse sonho eu via Jesus. Você talvez deve se perguntar: como você sabia que era Jesus? Porque enquanto eu estava lá dormindo e sonhando, o meu corpo tremia. Tudo dentro de mim sabia que era Jesus. Nesse sonho eu vejo Ele pegando a minha mão e a gente começando a andar juntos, a caminhar juntos, até uma hora que no final do dia Ele me leva de volta para minha casa. Eu fico lá na minha casa, deito na minha cama. Eu não conseguia parar de pensar naquele homem, em Jesus. Não conseguia. Uma criança que tinha achado, sabe, a sua felicidade. Eu estava lá até o dia seguinte. Eu acordei e a primeira coisa que eu fiz, relembrando daquele encontro com Jesus, eu corri até a porta da minha casa. E enquanto eu estava lá, prestes a abrir aquela porta, eu estava falando comigo mesmo: nossa, Ele podia estar de novo lá. Ele podia estar de novo lá do outro lado da porta me esperando. Ele podia. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta com o desejo e a esperança de encontrá-lo novamente, porque foi tão bom estar com Ele o dia anterior, que aquele encontro despertou em mim um desejo maior de estar com Ele. Eu lembro que abri a porta, eu não conseguiria abrir a porta inteira, só conseguia abrir assim um pouco, era uma fenda, e nessa fenda eu consegui ver Ele. Ele estava do outro lado. Enquanto eu via Ele, eu podia ver essa alegria que enchia a vida, que caracterizava o seu ser. Ele era muito leve, ele pulava, ele se divertia, ele era pleno, ele não precisava de nada. Ele pulava, ele corria sozinho. Eu falava: uau, como é lindo, como é lindo. E a primeira coisa que passou na minha cabeça enquanto eu via Ele, essa sua leveza, essa sua alegria, foi assim: nossa, como que iria pular nas costas dele? Na hora que pensei nisso, eu vi Ele parando, virando para mim, e olhando naquela fenda daquela porta, olhando nos meus olhos, com essas palavras, Ele falou para mim: você quer pular? Então pula. Então pula. Foi naquela hora que eu não perdi tempo. Me agarrei a Ele, pulei nas costas dele, e a gente começou a correr junto, a pular junto. E naquele momento Jesus parou e falou: o motivo pelo qual
Eu te chamei. Esse é para fazer uma pergunta. Até quando vocês tentam sustentar o Evangelho ao invés de ser sustentados por Ele? Até quando você vai procurar em você mesmo a força de sustentar um peso que somente quando você aprende a se entregar a Ele se tornará leve? E hoje Deus quer literalmente carregar no colo muitos filhos que abandonaram este lugar de encontro. E se você está aqui, eu te peço, vem aqui na frente, eu quero orar com você.